Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Estamos no mês de maio, e o mês de maio é o mês da família. Dia 15 de maio se comemora o Dia da Família. E durante todo esse mês, às quintas-feiras, nós iremos falar sobre família. E o tema desse mês é integridade na família. E é claro, queridos, que família, como você já sabe, nós temos o melhor professor de família cristã, é ou não é? Lamentamos muito porque agora ele não está mais dando aula no Rema, mas nós temos o privilégio de receber da vida dele quando ele está aqui, ministrando para nós, amém? E como o nosso pastor sempre gosta de dizer, família é o projeto de Deus, nasceu no coração de Deus. E é muito fácil da gente perceber isso, porque quando nós olhamos para as Escrituras, principalmente a carta do apóstolo Paulo, a igreja que estava lá em Éfeso, ele faz essa analogia, ele começa a falar sobre o marido e a esposa, e a posição do marido, a posição da esposa, a forma como o marido deve se portar, a forma como a esposa deve se portar. E no final dessa explanação sobre marido e mulher, ele diz: grande é esse mistério. Na verdade, eu estou falando de Cristo e da igreja. Então, família é algo tão precioso para Deus que ele permeia a ideia de família em todas as Escrituras. Toda a Escritura fala sobre família. Quando nós olhamos lá para Gênesis, e o pastor também gosta de citar esse versículo, quando a família do céu se encontra, se junta para criar a família da terra. E essa primeira casa, essa primeira localização onde a família iria morar, a primeira família, a primeira residência dessa família, a Bíblia nos conta que é um lugar de prazer, é o jardim do Éden, é onde a família teria suprimento, onde a família não teria falta de coisa alguma. Todas as árvores, tudo aquilo que havia de comestível naquele lugar foi feito por Deus para saciar, para nutrir, para suprir aquela primeira família. Nós sabemos da história, não é? Aquela família, infelizmente, decidiu não obedecer à vontade de Deus, à instrução de Deus, à palavra de Deus, e por conta da desobediência, aquela família precisou sair daquele lugar de prazer. E a partir daquela desobediência, daquela atitude de distanciamento de Deus, aquela família começou a precisar afastada de Deus. Ela começou a morrer, e a seiva de Deus que fluía para aquela família, infelizmente, foi cortada por causa do pecado. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, hoje nós podemos, através de Jesus Cristo, nós estamos conectadas com Deus novamente, fomos reconectados, fomos religados com Deus. E a minha família, a sua família, a nossa família, a família da fé, nós podemos viver nesta terra, como o Bruno ministrou, recebendo, usufruindo de todas as bênçãos. Mas é claro, queridos, que alguns ensinamentos sobre família e a integridade da família sempre vai ter algo para falar, não é? A palavra de Deus é uma fonte inesgotável, então sempre vai ter alguma coisa para falar de família. Talvez você que esteja nos visitando hoje, nós falamos de família constantemente, mas hoje nós vamos falar de família, quinta-feira que vem vamos falar de família, e você vai ver que o assunto não se esgota. Porque quando nós temos um coração, queridos, pronto para aprender, para receber, a disposição no coração para se inclinar para ouvir a voz de Deus, sempre algo é acrescentado. Não é verdade? Eu quero ler com você, não é? No início aqui da nossa caminhada, eu quero ler a definição de integridade, porque integridade deve fazer parte dos nossos relacionamentos, não é? Deus deseja se relacionar, não é? Você já sabe, eu sempre falo sobre isso. Deus nos criou para o relacionamento. Ele é um Deus relacional. Nós nos relacionamos com Ele e é do coração de Deus isso. Deus se importa com esse relacionamento. Na verdade, quando o homem peca e se afasta de Deus, Deus busca
Ele mesmo se reconectar com esse homem, trazer esse homem para perto, trazer a humanidade para perto, porque Deus é um Deus relacional. E Ele nos criou para nós termos relacionamento com Ele. E também para nós nos relacionarmos um com os outros, né? E quando a gente fala de família, meu Deus, não é? É o núcleo de tudo isso. A gente aprendia na escola, não sei se ensina isso ainda na escola, que a família era a célula matre da sociedade. Porque tudo começa no núcleo familiar, no seio familiar. E se esse seio familiar, se esse núcleo familiar, ele não é um lugar funcional, a sociedade começa a ficar doente. Por isso é tão importante falarmos de família. Porque na minha casa e na sua casa, queridos, pessoas estão sendo forjadas. Pessoas estão sendo formadas. A próxima geração está sendo ensinada. O caráter da próxima geração está sendo moldado. Então é uma responsabilidade nossa, com a sociedade, também pensarmos naquilo que estamos fazendo nas nossas casas, com os nossos filhos, no nosso núcleo familiar. E é claro que integridade faz parte disso, porque o meu alvo aqui é família, mas quando eu ensino integridade na minha casa, eu estou formando cidadãos íntegros, não é? Que não vão ferir as leis da sociedade, que vão ser pessoas de bem na sociedade. Então, a integridade tem tudo a ver com família. E por isso que eu vou ler para você o conceito de integridade. Diz o seguinte, o dicionário: é o estado ou as características daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição. É a plenitude, é a inteireza. Característica ou estado daquilo que se apresenta ileso, que não foi atingido ou agredido ou misturado. Assim deve ser o nosso relacionamento. Você concorda comigo? Que o nosso relacionamento com Deus deve ser assim, íntegro. Ele não pode ter mistura, ele não pode ser lesado. Assim também o nosso relacionamento com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Queridos, você é a Bíblia que o seu filho vai ler primeiro. Não é? A sua atitude. A gente usa uma frase que muitos atribuem a Confúcio, que é: as palavras elas ensinam, mas os exemplos eles arrastam. Porque muitas vezes nós falamos algo, mas se a nossa atitude não é condizente àquilo que falamos, aquelas palavras não vão ter tanto efeito. Aquilo que nós fazemos irá marcar muito mais do que aquilo que falamos. Então, é muito importante que nos nossos relacionamentos nós tenhamos essa integridade, que nós sejamos verdadeiros nos nossos relacionamentos. Amém, queridos? E é claro que há um interesse da parte de Deus nesse relacionamento. Não só com Ele, mas também com a família, né? Porque quando nós olhamos para a família celestial, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, nós entendemos através da unidade da Trindade que aquele relacionamento é íntegro, que aquele relacionamento não tem mistura, não tem corrupção. E assim deve ser também na nossa casa. Sabe, queridos, a nossa casa, a nossa família, a forma como nós conduzimos, nós estamos formando o coração dos nossos filhos. Porque o coração é formado no núcleo familiar. É no núcleo familiar que a personalidade das crianças, ela é moldada. Aquilo como o mundo é apresentado, é aquilo que vai seguir na vida dos nossos filhos. Foi assim com você também, não é? É claro que talvez você não tenha crescido numa casa funcional, numa casa organizada. E quando eu digo uma casa organizada, eu não estou dizendo uma casa sem problemas, amém, queridos? Porque aí, como diria o irmão Rega, a gente vai orar para todo mundo morrer, né? Porque aí é céu. Não é família. Mas eu estou dizendo uma família que busca o acerto. Você entende? Que trabalha para o acerto. Então, nesse lugar de família é onde o coração é formado. E sabe uma necessidade de todo ser humano? Paz e amor no seio familiar.
E muitas vezes, quando os nossos filhos eles não estão encontrando paz e amor no seio familiar, eles vão buscar em outros lugares. E principalmente em lugares aonde esse amor, essa paz, essa alegria não é verdadeira. É falsa. Por isso a nossa responsabilidade, né? De olharmos para dentro das nossas casas, de olharmos para dentro do nosso núcleo familiar e entender que há uma responsabilidade. Agora você já parou para pensar como Deus confiou esta responsabilidade a você? Você faz parte de um núcleo familiar e Deus confiou a você, talvez um cônjuge, Deus confiou a você filhos, Deus confiou a você pais, tios, primos, Deus confiou a nós relacionamentos. E aí eu sei que você pode pensar assim, mas você não conhece o meu sogro, minha sogra, minha tia, meu primo, meu irmão, meu cunhado, né? Queridos, cada um tem a sua característica. E qual é o olhar que a gente tem que ter sempre para o outro? Porque é o olhar de Jesus. É entender que características são diferentes. Mas essa diferença não significa que é ordem de grandeza, melhor ou pior. Você entendeu? Sabe por quê, querido? Se nós pararmos para pensar, quando nós olhamos uma pessoa que quer avançar, que quer prosperar, uma pessoa que estuda, trabalha, uma pessoa que investe, uma pessoa ativa, quando nós olhamos para essa pessoa, nós podemos rapidamente traçar uma característica para ela. E é uma boa característica. É alguém proativo, é alguém que quer avançar. Não é verdade? Agora, se isso for em excesso, essa pessoa pode se tornar uma pessoa ambiciosa, uma pessoa gananciosa, não é assim? Então, aprender a olhar as características, não só a dos outros, mas principalmente as nossas, e decidir manusear da forma como a Bíblia nos ensina, os relacionamentos serão mais leves. Amém? Eu sei que você deve estar pensando assim, poxa vida, ela vem falar de novo de relacionamento. Então, querido, mas se a gente não se relacionar, a gente vai ter que orar para morrer. E olha só, nem no céu você está livre do relacionamento. Não é verdade? Então vamos acostumar com esse negócio de relacionamento, né? Vamos manusear melhor então as características para que a gente possa se relacionar de uma forma melhor. Porque se relacionar, vai se relacionar. Oh, aleluia, glória a Deus. Então vamos caminhar um pouquinho na palavra essa noite, amém? Eu sei que o Senhor vai nos instruir essa noite. E eu quero ler com você, por gentileza, Provérbios 24. Provérbios 24 diz o seguinte. Provérbios, capítulo 24. Eu quero ler o versículo 3 com você. Você achou? Posso ler? Diz o seguinte. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Com sabedoria se edifica a casa. Você já sabe, em várias ministrações já se falou aqui sobre uma edificação, sobre aquilo que dá sustento, sobre aquilo que é o alicerce, sobre aquilo que precisa ser forte, para que a estrutura que vai ser criada em cima não caia, não tenha problemas de rachadura. Então ele está dizendo, o que vai edificar a sua casa? A sabedoria. Então a sabedoria, ela é a base da nossa casa, do nosso relacionamento familiar. Agora olha que coisa boa, que essa mesma Bíblia vai dizer lá em Tiago, que aquele que não tem sabedoria, faça o quê? Peça. Meu filho é adolescente e eu não sei o que fazer com ele. Peça sabedoria, que Deus dá, porque é ela que vai edificar a sua casa. Não é o que a internet fala, não é o que fulano fala, é o que Deus fala. Porque você sabia que Jesus foi adolescente? Olha que grande novidade. Jesus nasceu um bebê, ele passou por todas as fases. Ele foi criança, ele foi pré-adolescente, ele foi adolescente, ele foi jovem, ele foi homem adulto. Então você acha que esse Deus não programou cada fase da nossa vida?
Ele programou, queridos. Então, Deus programou a adolescência dos nossos filhos. E então eu peço sabedoria a Ele, porque Ele sabe mais do que eu. Amém? Então, a sabedoria vai edificar a nossa casa. A palavra vai edificar a nossa casa. O conhecimento acerca daquilo que Deus pensa vai edificar a nossa casa. Vai fazer com que as nossas câmaras, que os cômodos da nossa casa se enchem de bens e de prazer, de coisas deleitáveis. Sabe por quê? Porque era assim no Éden. O Éden era um lugar de prazer. E a Bíblia diz, queridos, que a sabedoria e o conhecimento vão tornar cada cômodo da nossa casa um lugar de prazer. Amém? Então, o convite essa noite é: traz Deus para dentro da sua casa. Porque Deus não pode ser só alguém que você visita domingo na igreja, nem quinta-feira. Deus tem que estar dentro da sua casa. A gente cantou essa música agora, e eu falei ontem lá no MGV, ministrando para as meninas. Quando a gente canta essa música e ele fala que há uma mesa e que está tudo já posto em cima da mesa, eu sempre penso Jesus sentado na cabeceira. Não é? Está lá Jesus na cabeceira. Eu não penso Jesus no meio da mesa. Eu penso o Senhor na cabeceira. E sabe quem senta na cabeceira faz o quê? Paga a conta! A conta já está paga, querido. Se Jesus estiver sentado na cabeceira da sua mesa. Você entende? Oh, glória! Então vamos falar um pouco sobre mesa essa noite. E eu quero ler com você, por gentileza. Eu sei que é um versículo que eu já li várias vezes, já ministrei sobre isso várias vezes, porque eu amo essa passagem, eu amo essa história de mesa. Lá em Êxodo 25, no versículo 23, eu vou salpicar alguns versículos aqui dessa passagem. É a passagem de Deus instruindo a Moisés a fazer o tabernáculo. Naquela época, queridos, o povo ia adorar em algum lugar, ia ao monte adorar, e Deus começa a fazer uma nova proposta. A proposta de Deus é: vocês vão a um lugar adorar, mas agora eu vou estar no meio de vocês. Então Deus está aproximando a adoração do homem. Agora o homem não ia mais a um lugar adorar, agora Deus estaria no meio do povo, no meio do arraial, e lá seria o lugar da adoração. Deus se aproximando, deixando bilhetinhos, né? Como se ensina lá em aliança de sangue. Quantos estão fazendo a matéria aliança de sangue? Olha aí. Então, a instrução era fazer o tabernáculo, ir no lugar onde Deus habitaria. E Êxodo 25, no versículo 23, Deus dá a seguinte instrução: feliz ano novo! Também farás a mesa de madeira. Cara, esse negócio aqui madura o ano inteiro caindo sobre as nossas cabeças. Se você... Pois é isso. É para você lembrar que as bênçãos da aliança caem sobre a sua cabeça. Oh, glória. Diz o seguinte, Êxodo 25, 23. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Essa mesa que a gente usa hoje na nossa casa começou aqui. Foi a primeira vez que a mesa apareceu na história. Do jeitinho que é lá na sua casa hoje ainda. No 25, 29 diz o seguinte: também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças que se hão de oferecer libações. De ouro puro farás. Quando chega no versículo 30, o Senhor diz o seguinte para Moisés: porá sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente. Sabe, queridos, esse negócio de mesa nasceu no coração de Deus. Por quê? Porque Deus sabia que quando nós nos reunimos com a nossa família ao redor da mesa, não é algo físico e natural, mas é algo espiritual. Ele diz: os pães vão ficar sobre a mesa, os pães da proposta, os pães da proposição, fazendo uma proposta para o ser humano. E esse pão era trocado diariamente, não era um pão bolonhento, não era um pão duro, não era um pão mofado, era um pão fresco diário.
Isso nos leva a entender, queridos, que a provisão de Deus, ela está todos os dias disponível na nossa casa, sobre a nossa mesa. Jesus está na tua mesa? Então lá também está a provisão. Agora, sobre a sua mesa está o quê? A bolsa, a chave, a carteira, o celular, o óculos, o livro, aquilo que você não sabe onde colocar, a roupa que tirou do varal. Estou lá na tua casa, né? Não, amado. A mesa tem que estar posta. Naturalmente falando e espiritualmente falando. Mesa nasceu no coração de Deus. O pastor falou na terça-feira aqui, e eu quero fazer essa viagem com você, para você entender bem, isso ficar bem fixo no seu coração. O pastor falou na terça-feira aqui sobre bolinho de chuva. Quantos estavam aqui na reunião? Pois é, lembra que o pastor falou sobre bolinho de chuva? E aí ele falou assim, o bolinho de chuva da sua avó nem era tão bom assim. Eram memórias afetivas. Eu não ouso a dizer que o bolinho de chuva da sua avó não era bom, né? Não sou ousada como o nosso pastor. Não ouso dizer. Mas as memórias são boas, não são boas? Eu quero que você pense como era o domingo na casa da sua avó. Na casa da sua avó, a mesa de domingo estava posta. Na casa da minha avó, mãe da minha mãe, a garrafa térmica de café ficava o dia inteiro lá. Cada um que chegava tomava um golinho. Graças a Deus ninguém tinha informação que café passado muito tempo faz mal para a saúde. Mas ninguém morreu, está todo mundo vivo. Minha tia está aí com 80 e poucos anos. Eu estou aqui com 57 e vou viver muito. Mas o café ficava lá, pronto. Na casa da minha outra avó, minha avó tinha pensão. E o cheiro, até hoje eu passo por alguns restaurantes, eu sinto o cheiro da comida da minha avó. E aí sentava lá ao redor da mesa na hora do almoço. Meu pai, meu tio, meus primos, minhas tias, meus avós. Aquele som da criança brincando no quintal. Aquele cheiro da comida sendo preparada. Aquela mesa com aquela toalha, com os elementos lá sobre a mesa. Aquele doce que você comia e falava, meu Deus, que doce bom. E hoje em dia, como são as mesas de domingo? Aquelas memórias afetivas nos sustentam até hoje. Quais são as memórias que nós estamos deixando para os nossos filhos? Essa mesa de comunhão, essa mesa de olho no olho, essa mesa de como foi o seu dia, como você está, como foi na escola, como foi no trabalho, como foi com a namorada, como foi com o namorado. Será que esses relacionamentos estão se perdendo porque essa mesa foi desmontada aos poucos? A gente está falando de família, de relacionamento. Sabe, queridos, eu lembro da minha avó na cozinha e tanta coisa da minha avó ficou entranhada em mim. O prazer de se sentar à mesa para fazer uma refeição. Tempo de qualidade. Tempo que você não recupera nunca mais. Mas hoje em dia a gente não conversa mais. Os streams da vida roubaram o tempo de comunhão. Os fast food da vida roubaram o tempero do amor. Como isso vai reverberar para as próximas gerações? Porque não tem laço, não tem identidade, não tem pertencimento. Deixa eu ler algo para você. Como diz os meus filhos, é ciência, né? Porque eles sempre falam assim, que se a gente falar alguma coisa, a gente tem que dar a fonte. Deixa eu dizer para você algo aqui. O centro da Universidade de Colômbia fez uma pesquisa durante 16 anos com pré-adolescentes e adolescentes. E chegou à conclusão que dos adolescentes que faziam pelo menos uma refeição ao dia ao redor da mesa com os pais, o índice de comprometimento com drogas ou substâncias de álcool reduziu mais de 50%. Isso é pesquisa.
Uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Onde jovens que faziam pelo menos uma refeição, com a família reunida ao redor da mesa, não buscaram drogas e nem álcool. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço para a nossa família, para a próxima geração? Será que nós estamos dispostos a deixar a comida rápida, o telefone, a televisão, as séries, para voltar a ter olho no olho? Para voltar a ter aquele almoço de domingo? Não era sobre o almoço de domingo. E sabe que quando acabava o domingo, talvez você não estivesse carregando nada daquele domingo, naquele dia. Mas ao longo da sua vida, aquilo foi entranhado dentro de você. Aquele ambiente, a família, o servir à mesa, um comunicando ao outro, eu quero isso, eu quero aquilo, passa isso, passa aquilo. Como foi a semana? Os filhos ao redor da mesa, os netos ao redor da mesa. O gosto do bolinho de chuva no final da tarde. O cafezinho sendo coado lentamente. As mesas foram desmontadas, queridos, e a gente nem está percebendo. E cada vez que uma mesa é desmontada, uma criança perde o benefício de crescer no pertencimento. Perde o benefício de crescer com memórias sendo cultivadas dentro dela. Caráter são moldados ao redor da mesa. Porque ali a esposa serve o marido e o filho está vendo. Ali o pai fala para o filho, senta direito, come direito, não fala de boca cheia. O caráter está sendo moldado. Só tem um pedaço de frango, eu quero, vamos dividir. Quando a mesa está posta, vamos agradecer ao Senhor pela comida, pela provisão. Vamos agradecer ao Senhor pela bênção dessa aliança. Amém, queridos? E aí eu sei que todo mundo trabalha fora hoje, é uma correria danada. Mas, queridos, são valores que nós não podemos deixar se perder. Agora eu quero ler com você uma passagem, né, acerca de dar trabalho. É claro, tem trabalho. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Lucas 19. Eu gosto demais dessa passagem. Ela é tão engraçada. Eu consigo ver o bom humor de Jesus em todos os lugares. Lucas 19, a partir do versículo 1. Posso ler com você? Você achou? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Pula para o 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é um filho de Abraão. Você deve estar pensando, o que isso tem a ver com família? O que isso tem a ver com mesa? O que isso tem a ver com relacionamento? Eu vou dizer, tem a ver com a mulher de Zaqueu que estava em casa requentando o almoço para comer. E Jesus chegou lá para ficar hospedado e fazer parte da janta. Sabe marido que chega em casa com alguém para comer e não avisa você? Não. Lá em outro lugar. Gente, Jesus se convidou para se hospedar na casa de Zaqueu. E aí você deve estar pensando, que trabalheira.
alguém chegar de última hora na minha casa para se hospedar, para jantar, dormir, tomar banho, tem que ter toalha, tem que ter lençol, tem que ter café da manhã. Que trabalheira. E aí você deve estar pensando também, que trabalheira eu chegar do trabalho cansado e ter que botar a mesa, ter que arrumar talher, ter que arrumar copo, ter que arrumar louça, depois tem que lavar, tem que guardar. Que trabalheira. Eu concordo. É uma trabalheira. É uma trabalheira. Arrumar a mesa, tirar a mesa, guarda a louça, é uma trabalheira. Agora deixa eu te dizer, quanto você está disposto a trabalhar pela salvação da sua família? Porque Zaqueu foi salvo. A casa de Zaqueu foi salva. Talvez a gente pudesse falar assim, não traz ninguém aqui para casa não, eu nem me arrumei, eu nem estou com a casa suja, eu não tenho comida, eu ia requentar a sobra do almoço, não traz ninguém aqui para casa não. Perdeu a salvação. Vou ler mais um exemplo para você, para ficar bem firmado no seu coração, que vale a pena você colocar a mesa na sua casa. Vale a pena você trazer os filhos para ao redor da mesa. Marcos, no capítulo 2, no versículo 1, diz o seguinte, vou ler rapidamente, que o louvor já está começando a subir. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Você achou? Posso ler? Diz o seguinte. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Alguns dizem que é a casa de Jesus, outros acreditam que pode ser a casa de Pedro. Fato é que era uma casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Pergunta, aquela casa tinha uma dona, sim ou não? Sim. Alguém morava lá. Agora eu quero que você pense um telhado sendo destelhado. Caiu caco no chão, caiu poeira, caiu sujeira. Agora eu quero que você pense uma sala cheia de gente. Era tanta gente que eles não conseguiram introduzir o leito. O tapete dessa sala como estava? O jarro de flor em cima da mesa de centro. A almofada do sofá. Provavelmente alguém sentou e abraçou, sujo de pó da rua. Não, vai dar muito trabalho. Minha almofada nova. Como ficou esta casa depois que todo mundo foi embora? Uma sala cheia de gente, um telhado destelhado, tudo fora do lugar, sujo. Mas ei, um pecador foi salvo. Um homem paralítico que jazia em um leito foi curado. Quanto estamos dispostos a trabalhar pela salvação da nossa família? Um café da manhã com a mesa posta vai dar muito trabalho? Uma única refeição ao dia ao redor da mesa, para que seu filho e sua filha não entre nas drogas, porque não se sente pertencente, porque não entendeu a sua identidade, porque Mefibosete foi salvo e a sua identidade restaurada na mesa de Davi, porque a identidade dele era: eu sou um cão morto, eu não sirvo para nada. Mas um dia o rei lembrou dele, mandou chamar, fez um banquete, botou ele na mesa e disse: você vai sentar para sempre na mesa do rei. Aquele que tinha a identidade deturpada voltou a entender que ele era da família real. Refeição ao redor da mesa resgata a identidade. Seu filho não sabe se é homem ou se é mulher? Refeição à mesa resgata identidade.
relacionamento olho no olho, mão na mão. Não é comendo com um prato na mão. Não é empurrando a bolsa, a chave, o celular para lá, comendo de qualquer jeito. Não, amado. Há um preço a ser pago? Há. Mas há fruto. Há transformação. Há memórias afetivas que estão sendo marcadas no coração dos nossos filhos, de geração em geração. Você já pensou nos seus netos? Eu penso nos meus netos. Eu oro pelos meus netos. Crianças perfeitas que virão ao mundo, saudáveis, que serão ensinadas na palavra e não vão se desviar dela. Agora, para que os meus filhos entendam a importância da mesa, eles precisam viver a importância da mesa. Eles precisam viver a importância de ter um relacionamento íntegro, sem mistura, sem pressa, sem internet, sem preguiça. Amado, eu trabalho também. Mas todo dia na minha casa a mesa do café da manhã está posta. Às vezes eu esqueço, meu marido põe. Isso é verdade. Prepara na véspera. Refeição é na mesa. É família. São memórias que estão sendo moldadas. Caráter que está sendo ensinado. A criança não nasce sabendo. Ela precisa ser ensinada, moldada. E você é o primeiro professor e a primeira professora. Amém? Você pode ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Ele é bom, amém? Ele te deu uma família. E a responsabilidade é nossa de cultivar essa família, de adubar essa terra, de regar esse jardim. Ele nos deu responsabilidades, mas Ele também nos deu, amado, a satisfação de não estar sozinho. Porque nós não estamos sozinhos, nós vivemos em família. A palavra garante que Deus fez do solitário habitar em família. Que verdade gloriosa! Você tem uma família da fé. Você faz parte da família de Deus. E queridos, em toda a Bíblia, Deus fala sobre mesa e família ao redor da mesa. A Bíblia fala sobre uma eternidade. E quando nós chegarmos lá no céu, vai ter uma mesa posta. A mesa da boda do Cordeiro. Seu lugar está marcado lá, igual casamento chique. Eu tenho certeza que todas as louças estarão lá. E vai ter flor na mesa. E vai ter um jardim lindo. E Jesus estará sentado na mesa. Oh, glória. Vamos orar pela nossa família. Vamos começar essa temporada orando pela nossa família. Eu quero orar junto com você. Se você tem filhos perdidos, vamos interceder por eles. Se casamentos estão precisando da ressurreição em algumas áreas, nós vamos orar também. Coloque diante do Senhor a sua família agora. O anseio, o anelo que você tem em relação a ela. E queridos, se não está tão bem ainda, se a mesa não está sendo posta, tome uma atitude hoje. Decida mudar hoje. E eu tenho certeza que a graça vai te acompanhar. Porque sempre que uma palavra é ensinada da parte do Senhor, a graça está pronta para operar. Amém? Pai, nós te louvamos por essa noite. Te louvamos pelas famílias desse lugar. Senhor, como é bom saber que nós habitamos em família, porque o Senhor fez do solitário habitar em família. Eu te agradeço, Pai, pela minha família natural. Te agradeço pela minha família sobrenatural. Pela minha família, família de Deus. Por cada irmão que eu tenho em Cristo Jesus. Eu agradeço, Pai, pela casa dos meus irmãos, sendo uma casa como um oásis, casa de bênção, casa de refrigério, casa de fartura, casa de provisão, casa de saúde, casa de amor, casa de paz, casa de relacionamento saudável. Eu declaro em nome de Jesus. Falo com as hostes espirituais, falo com demônios que estão ocupando casas nesse lugar, e eu declaro: batam e retirada agora toda opressão sobre as famílias, todo espírito enganador. Eu ordeno que
sai agora em nome de Jesus. Eu declaro olhos iluminados, espírito do ver e do saber em cada chefe de família, para que possam compreender a tua palavra, Senhor, o mover do teu espírito. Em nome de Jesus, eu declaro famílias que estão destruídas, o bálsamo da ressurreição chegando, porque o Senhor é espírito de vida. O Senhor é espírito de vida. Eu declaro que onde há morte nas casas, eu declaro espírito de vida. Casais que estão tendo problemas no relacionamento, eu repreendo em nome de Jesus toda confusão. Eu declaro que toda cegueira do inferno caia por terra. Eu declaro que todo dardo inflamado do maligno perca a força. Eu declaro em nome de Jesus o Espírito Santo com liberdade de falar aos corações. Oh, reconciliação, reconciliação. Obrigada, Pai, porque a tua palavra nos sustenta, a tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos cura, a tua palavra é a verdade. E é essa verdade que nós ministramos nas casas das famílias. Verdade, verdade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por mesas sendo construídas novamente, por relacionamentos se firmando, se fortalecendo ao redor da mesa. O desejo de estar junto, o desejo de olhar no olho, o desejo de ter relacionamento. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Aleluia. Aleluia. Uma mesa. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.